seu, ao meu, ao nosso podcast! Nós não somos pod delas, mas nós somos o pod deles. Eles quem? O mexicano! Só uma pergunta, o podcast é de quem? Nossa, né? E por que ele tá chegando desse jeito? Meu, seu, nosso é meu seu, Andréia. Você fala, vamos a tirar gente da Andréia. Não, mas a gente convidou por caridade. Aí o cara chega, "Ai, meu Deus. Meu, não Não, tem e nada ainda com seu. meu, nosso, que Nossa, não é seu, não é de ninguém. É Desculpa, nosso. gente. Vai querer tomar nosso Me lugar, é isso? empolguei. Ai, querer tomar gente, nosso o cara Ele quer foi- tomar nosso lugar, tá foi vendo? convidado Imagina. ontem. Ele tá certo, quer tomar nosso lugar. Ai, que ridículo. Tá, gente, é isso. Então, gente, vamos lá, começando mais a nossa entrevista do podcast. E hoje nós temos... O achado. Tchararará. Ander! Não conheço a música que foi feita. É, não precisa. A gente tem tecnologia. Ai, gente, eu tô me Tô arrependendo me sentindo dessa humilhado. entrevista. Eu vou embora. Estamos aqui... Ó, não, tô me sentindo pequeno, gente. Eu tô me sentindo É grande mesmo? ali. Estamos de escadinha. Eu tô me sentindo muito grande. Vai, vamos, Hoje, gente. então, agora voltando agora. Ator. Só. maquiador, Cantor. Sou maquiador, não. Tá, sou maquiador. Mas ele maqueia. Cantor. Cantor, O que mais? professor. Professor é porque ele não tem mais o que fazer. Professor Bem de educação. Professor Exatamente. concursado. O que mais? Acho que só, né? Só, não, outras coisas eu não posso falar. É, exatamente. O horário não permite. Brincadeira, gente. Dependendo do horário que você assistir, não vai permitir. Exatamente. Diretoria de ensino. E estamos em qual episódio? Já estamos no... 5! 5! Não fomos mandados embora. Um mês e uma semana. Eu tô Então- acompanhando, por isso que eu sei que é o 5. É, que até alguma coisa você tem que fazer, Então, né? vamos começar com aquele jeito inovador que a gente sempre começa. Qual deles? Quem é o Ander? Quem é o Ander? Fale um pouco de você, Ander. Aí você bota uma música triste agora. Nessa- O Ander é um professor, óbvio. Que bom. E assim, eu sou professor, tenho 31 anos, estou aqui no México desde esse ano, entrei este ano pro México. Desde. Aí você fala, o cara tá trabalhando há 10 anos. Não, entrei esse ano. Mas eu estou no estado desde o ano passado, sou novo também, mas na educação desde 2018. Tem 5 aninhos só. Eu sou professor aqui, eu estou como professor de língua inglesa e português em orientação de estudos. Mas a minha formação é em letras, como disciplina principal, posso dizer assim, a língua portuguesa. O que mais? Só Só isso. Quem mais quer saber? Nossa, tudo isso pra colocar. Cadê a parte fala triste assim, da música você- triste? É que ele é professor. Ah, tá, entendi, é verdade. Isso já é deprimente. É que assim, tem uma pessoa plateia. aqui, tem uma Tem plateia. plateia que nem foi convidada, ela se autoconvidou também e tá aqui rachando o bico da nossa cara. É. Quer dizer, da cara do Ander, né? É, Ander, ó, aí a pessoa fala assim, ai, ó, manda um resumo pra mim, né? Ele Do manda que a um gente link, vai eu- conversar, pra eu ter uma noção. Aí o cara me manda uma bíblia. Pra Eu não sou de falar que português. não é uma bíblia, olha isso aqui. Olha isso aqui, vocês acham que eu vou ler tudo isso aqui? Aí eu abri e falei, querido. Não, o que eu mandei? Aí ele pode despertar emoções. Não, aqui, Não, ó. aqui. Aí ele manda assim, um resumo. É um aí eu resumo. coloquei, imagina se fosse uma bíblia, Acho que né? deve tá- Eu não li também, porque quando a André Não. mandou, ela lê aí eu li. Aí eu peguei e falei, bom, se ele é de letras, o Luciano é letras, alguém vai conseguir ler, né? Você não Luciano, lê aí. Não, então a gente vai fazer pergunta aleatória. Eu tô esperando o resumo do resumo. Eu tô esperando o Luciano Ele ler o deve ter resumo colocado do assim. Ander. Quando eu nasci. Pior que não. Gente, eu comecei a ler no primeiro parágrafo. Eu falei, você tá maluco que eu vou ler? Olha isso aqui que você me mandou. Gente, que resumo Eu é exagerei um pouquinho. total. Ó, eu vou pegar trechos Calor. porque comentário, porque todos os nossos convidados, eles comentam de como é a sensação térmica aqui no Mostra que estúdio. O diretor tava enrolando a gente. Mentira, gente. O diretor ficou falando que tava um clima gostoso, um clima agradável. Veio de blusa quase morrendo pra falar que tava bom. Porque hoje não tá calor, né? E como é que tá hoje? Tá abafadinho aqui dentro. Meu ar-condicionado. Gente, mas não precisa ser ar-condicionado. Porque Fica é quieto, perigoso. gente, melhor, né? Eu tô Nada. defendendo o Marco, preciso de emprego ano que vem. Porque olha o tanto de espuma aqui. Então, um ventilador.
Eu acho melhor. Entendo o Michael. Quem tá entrevistando você? É o Michael ou é... Ah, é verdade, o ar-condicionado é bom. Exatamente. Não sabe, você não pode esquecer de uma coisa, depois tem edição. A gente pode usar tudo contra você. Ó, eu só li esse trecho aqui, ó. Que foi quando. Cadê? Tá, o vou único perguntar. trecho. Não, calma, que eu perguntar. achei interessante. Quando eu achei interessante. Aqui em 2019, que você retornou para a oficina tal, e você foi fazer a peça Mansão de Miss Jane. É isso, né? Eu achei interessante. Conta sobre isso. Sim. Eu entrei na oficina. Eu sou ator, né? Acho que o propósito de eu estar aqui o principal é falar a respeito da peça que eu tô em cartaz. Que é um Não, isso daí noturno. é só o merchan que a gente deixou você fazer. Relaxa. Ah, não é só falando É sobre a isso. peça Não. noturna que... A gente vai deixar você falar sobre. Mas não é o seu principal foco fazer merchan no nosso É, podcast. você vai fazer daqui a Tá. pouco. E é um período curto. A Andréia fala mais que... Não, mas é que Não tava isso no contrato que eu assinei. ele tá achando um monte de coisa. Vai. Fala da sua peça em 2019. Não, em 2019, eu voltei pra Oficina dos Menestréis, que é a companhia que eu faço parte atualmente. Depois de um longo período, assim, longe. E nesse período que eu fiquei longe, eu não saí do teatro. Eu continuei no teatro, mas eu estava numa companhia de teatro itinerante, que fazia viagens pelo Brasil. E aí, quando eu voltei em 2019, eu fiz uma peça que se chama Mansão de Miss Jane. E nessa peça eu era o Jason, da Serra Elétrica lá, sabe? É. Inclusive, eu acho que eu vou vir. Pode falar isso? Pode. Eu vim fantasiado de Jason no dia de los Muertos. Não, do Halloween. 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 No Halloween. Não sei como funciona a primeira vez aqui. Desculpa. E aí é uma peça que ela é assim, uma mansão que é uma mansão mal assombrada. E tem duas moradoras, que é a Miss Jane e a Conchita. E dentro dessa mansão moram diversos personagens, assim, assombrosos. E só a Conchita e a Miss Jane que conseguem ver esses personagens e interagir com eles. Não tá em cartaz agora, foi só em 2019. Não, foi 2019 não. Acho que foi, sei lá quando foi. Você colocou pouco, não? Ele colocou Acho que 2019. eu acho que foi. Vai ficar é. 2019. Se não foi, foi mais ou menos 2019, E 2020. como foi assim que você foi parar no teatro? Assim? Da onde veio essa coisa do teatro? Assim? O teatro nunca foi um plano assim pra mim, que foi realmente por acaso. Quando eu terminei o ensino médio em 2009, nossa, terminou em 1915. Eu não entendi ainda porque ele tá. Tá me zoando, tá- eu não posso me defender. Não. Sou convidado. Uhum. Em 2009, não, me perdi. Em 2009 que você ia falar do Ó, teatro. ele é um entrevistado. Ele não sabe o que ele fez da vida dele. Ele que fez a abertura. Ele vai saber. Daqui a pouco ele tá se entrevistando. Tá, como eu cheguei no teatro. Quando eu saí do ensino médio, eu vi a necessidade de buscar emprego, que eu acho que é normal, né? Todo mundo sai do ensino médio e quer, sim, precisa trabalhar. E eu, buscando empregos, pesquisando, eu encontrei um curso que ele era um curso preparatório para o mercado de trabalho. E dentre as aulas que eles ofereciam, tinha uma aula que chamava Expressão Corporal. E aí foi ali que eu comecei a falar, interessante esse negócio aqui, acho que eu gosto de ficar aqui rolando no chão, gritando, pulando, que era teatro, né? Expressão corporal. E ali eu me encontrei, mas eu nunca vi como uma possibilidade de trabalho, assim. Sempre foi legal isso aqui. Você era tímido? Eu nunca me considerei tímido, mas eu sempre, antes de fazer teatro, eu tinha um pouquinho de dificuldade de expressar a minha opinião. Expressar aquilo que eu pensava, me expressar de maneira geral, na verdade. E acho que com o teatro, essas expressões ficaram mais evidentes. Eu acho que o teatro ele ajuda bastante. Eu fiz o curso de menestrel também. Sim. Assim, principalmente nas aulas, durante as aulas, a gente gosta muito. Nossa, né? Aquela demais. coisa que até que o professor fala, gente, não pode gravar, não pode ter gente de fora para assistir, porque aqui a gente faz coisa que a gente não para em outros lugares. Os bastidores do teatro, eu penso, né? Que ele é um lugar muito seguro, assim. Você pode ser você, a gente trabalha emoções, desperta um monte de coisas internas que vem pra fora. E ali você tem que se sentir seguro. E como a gente se sente seguro? Com uma equipe legal, com bons profissionais. Então,
é isso, a gente vai construindo E um aí te ambiente seguro. ajudou a se soltar mais na sua vida, Sim. né? Fora do teatro. Sim. Muitos alunos, eles vão pro teatro realmente para isso, né? Para tirar a timidez, ajudar a se socializar, e eu acho bem bacana. Esse negócio de se socializar é muito, muito interessante, assim. Acho que hoje 90% dos meus amigos são amigos do teatro. Assim. Pouquíssimos. São de fora. Não falou, não. Outra coisa. Pouquíssimos. Foca aqui. Por isso que eu falei que eu não queria a pessoa aqui. Mas não, ela vem, atrapalha, você tira o foco da entrevista pra olhar a pessoa. Desculpa. É que eu falei, o que eu falei? Eu falei alguma coisa e ela fez assim. Ela tava falando de outra Falou que coisa. a mais Aí eu falei, 90% dos seus amigos. Os seus amigos eram do teatro e ela nem tava prestando atenção em você. Ela achou que você ia falar 100%. Aí ela fala, ela ia falar assim. não, mas Aí a ela maior fala, parte. Ele quis dizer que você não é amiga dele, não é seu amigo. Depois Só vocês isso. ouvem isso nos bastidores. Não. Que enfim. Que enfim. 90%. 90%. Os outros 10%, com certeza, ela não se encaixa. Depois a gente fala quem é. Ninguém sabe ainda quem é. Quem adivinhar quem é vai ganhar uma bala. Escreve nos comentários. Quem é a pessoa secreta que tá aqui enchendo o saco? Super querida no ensino médio e no fundamental. É tão querida que ninguém nem sabe quem ela é. Vai, foca. Fofoca, vai. Continua a história, que aí os seus amigos eram do teatro. Não, Ele já acabou. terminei. E como é que foi assim pra você ir pra educação? Como que você veio parar nessa? Pela sua cabeça. Não, é uma loucura, porque na verdade eu nunca vi o teatro como uma profissão. Hoje eu já fico assim, dá pra ter um dinheiro. Mas eu sempre quis ser professor. Você quis ser professor. Essa é a loucura da minha vida. Eu sempre quis ser professor. Exatamente. Assim, era um sonho de criança ser professor. E você sempre vai naquela assim, não, você vai ser professor, você vai sofrer, não faz isso, não sei o quê. E eu fui ouvindo essas pessoas, eu falei, acho que eu vou fazer recursos humanos, então. Aí eu fiz recursos humanos. Tudo a ver. Tudo a ver. A vida dele tem tudo a ver. É uma coisa ligada à outra. Professor. Aí eu fiz recursos humanos e eu trabalhei por muitos anos, assim, em recursos humanos. E é engraçado que a parte que eu mais gostava de recursos humanos era treinamento. Porque você tem que estar lá na frente ministrando, explicando alguma coisa. Então eu sempre quis... Aquela mínima ligação na aula, né? Sempre quis esse negócio de docência, assim, ensinar o outro, treinar o outro. Era a área de RH que eu mais gostava, que eu mais me identificava. Mas sempre foi letras ou não tinha ligação? Era ser professor, independente da disciplina? Não, era ser professor de português, porque... Caraca, que coragem. Mas por causa... Não, é verdade. E eu aqui concordando, né? Não, de coragem, não. Por causa da minha professora do ensino médio. Eu estudei no Simeone, e aí lá tinha uma professora chamada Odete. Nossa, ela fez eu amar a língua portuguesa. Não posso falar como, mas ela ensinava de um jeito muito... Não foi assim nesse sentido. Vou falar, depois vocês editam, se vocês quiserem. Era assim, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Lá, naquele livro... Já deixa o pi ligado. Vai. Não tem nada assim demais. Vai, porque ela vai. ensinava... Mas era assim... que baixaria o que eu vou falar. Ai, meu Deus. Mas não foi eu que falei, foi a professora. Depois a gente corta, que agora eu fiquei curiosa. Foi vai. o que me marcou pra querer português. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Assim, primeiro, ela chegou na aula e falou assim, quando você morrer, você quer ser enterrada ou você quer ser cremada? Perguntava pra menina. Aí perguntava pra menina, quando você morrer, você quer ser cremado ou enterrado? Aí as pessoas iam falando, né? Quero ser cremado, quero ser enterrado. Aí ela falou... Atenção! Ovo. Momento do carro do ovo. Exatamente. Você Momento do conhece, carro pelo do... amor de É Deus. claro, né? Posso perder meu... Nem eu. Nem o meu. Coloca depois os comentários, né? Mas nessa parte eu coloco o carro do ovo e interferência. Bom, então, Olha o resumindo, texto. ele contou pra gente o porquê e a gente não vai repassar. Pode. Porque ele teve uma professora que inspirou ele.
Isso, Exatamente. muito, assim, Isso, no fechou sentido aqui, do fechou. ensino. Fechou aqui. Não ultrapassa. Eles Vamos vão achar coisa feia, mas não foi Não, coisa não feia. Foi, não, não, não não foi, foi. não Foi legal, foi. foi legal. Foi bem legal. É, pergunta pra gente. É, É verdade. exatamente. Pra Manda vocês mensagem. ficarem curiosos. Arroba Profiander Silva. Ele vai fazer o merchan dele do nosso. Gente, Tem, ó, tem só pra Insta da peça avisar, também? ninguém ganha. Não, Tem pera, Instagram da peça? pera. Depois eu vou colocar tudo Só lá que eu no... não sei o que- Gente, Vou colocar ó, tudo na descrição, ele vou tá colocar o Insta do desesperado professor Leandro. pra fazer o merchan dele. Então faz o Você merchan, vai, então. vai, vamos lá. A gente continua Vai, aqui. vamos Não parar precisa aqui. não. Momento merchan do Under. Ele Passa tá- seus arrobas, vai. Arrobas, e depois a gente vai colocar no comentário, mas ele precisa falar. Vai lá. Arroba Profiander Silva no Instagram, TikTok, Kawaii e X. Que não é mais Twitter, né? X. Pronto? Pronto. Tá feliz A gente vai colocar agora? todas as redes sociais Tô. dele lá Tá pra ele ficar feliz. contente? E é pra vocês seguirem, pra ele ficar feliz. E aí ele vai fazer propaganda do Podpay. Vai falar, gente, vai lá que o negócio dá engajamento. Uhum. Exatamente. Pronto, tá feliz agora? E quem Tá, é fã do Under também vai seguir a gente lá, porque a gente também Podemos segue continuar. Qual que é o seu Instagram? Ai, não pode. Ah, Mulher Sigiloso. misteriosa. Ai, total. O meu vai ficar lá depois nos comentários, porque sempre fica. É, o meu também, depois ele coloca. Vamos lá. Agora, vamos falar da ligação que eu queria fazer essa pergunta. Deixa eu formular a pergunta. Tá, você foi pro teatro, foi pra educação, né? Você chegou a um ponto que você ligou os dois. Sim. E aí, em algum momento você fala assim, putz, eu tô mais pra educação, eu tô mais pro teatro. Ah, eu quero largar a educação. Ah, não quero porque... Ah, mas o teatro... Você tá nessa fase ou ainda não de... Eu vou escolher quem eu amo mais? Acho que não. Não estou nessa fase. Eu penso que a vida é feita de propósitos, né? Aqueles, né? Eu começo a ministrar uma palavra aqui. Cadê? A vida é feita de propósitos e de objetivos pessoais. E eu acredito que muitos objetivos pessoais, eles podem estar juntos. Então eu penso que na educação eu encontro algumas realizações que eu não encontro no teatro, por exemplo. E no teatro eu encontro algumas realizações que eu não encontro, sei lá, na educação. E aí os dois me completam. Então, hoje em dia, óbvio que se algum dia o teatro ele for a minha principal fonte de renda, eu vou ficar no teatro. Mas por enquanto não tá sendo. E é o que eu falo, assim, é muito difícil você ser artista no Brasil, você ser professor no Brasil. E são duas profissões que eu escolhi ser, assim, então é difícil. Então, ao mesmo tempo em que elas se completam, eu não sei o que ia falar. Gente, Ele demorou tanto que ele... ele quis deixar tão bonito que ele se perdeu no que ele ia falar. se perdeu. Mas vamos ajudar ele. Então, ele quis dizer que enquanto ele tá pobre, ele vai ficar onde ele tá. Se um dos dois oferecer mais dinheiro, ele larga um, vai pro outro. Então, Mas agora, pra ele ser eu só... sou ator de malhação. Ah, você não tem idade pra malhação mais. Eu assisti a Malhação. mas Não, eu você tenho idade pra assistia. fazer Malhação. Eu ia falar Globo, pra Ele nem vai pra ser fazer o mais malhação. professor. Mas não tem nem mais malhação, Eu não sei gente. mais malhação. Não. Ele seria o professor. Eu ia falar Globo, ó, pro professor da malhação aqui, ó. Mas Ou não tem então, malhação. Netflix. é tão ruim o salário de ator? Eu não tenho um salário, assim. Eu tenho uma ajuda de custo, mas acaba que fica nada por nada, porque você tem ajuda de custo de um lado, mas ao mesmo tempo você mesmo tem que investir no seu figurino, você mesmo tem que investir, sei lá, num cenário. Então, você acaba o que você recebe, você também gasta. Então, tem salário. Eu acho que teatro é assim. Eu lembro quando a gente ia montar a peça lá com o Menestrés, a gente vendia os ingressos para poder montar a peça. Até quando eu participei do livro também. Eu tive que garantir a venda de 20 livros para poder lançar o livro. E aí o que eu vendia mais dos 20 entrou como lucro, que não deu quase nada. Mas porque os primeiros 20 foi para pagar custo de impressão. Então acho que o teatro, acho que é assim, a arte aqui no Brasil, para quem está começando, é muito difícil. Exatamente. E assim, tem um documento que é o DRT, que é o documento que ele tipo, te abre portas. Eu não tenho esse documento ainda porque eu fico procrastinando.
Eu dei entrada recentemente e estou quase em vias de finalizar esse processo. Eu penso que a partir do momento que eu tiver o DRT, outras portas se abrem para mim dentro do teatro. E aí, a partir do momento em que começar a entrar dinheiro, eu falar, agora dá para viver. Mas esse documento, ele é especificamente pra quê? Por exemplo, se eu quiser trabalhar na Globo, um exemplo. Eu sei que tem gente que não tem DRT e tá na Globo, mas enfim. Eu não posso entrar porque eu não tenho DRT que me dá a certificação de que eu sou um ator profissional. Entendi. Que eu tenho todos os requisitos mínimos e Seria o básicos. seu diploma. Como se fosse isso, Seu tipo um diploma. CRP pra você atuar como psicólogo. Entendi. DRT pra você atuar como ator. Então hoje, eu falo que eu não ganho dinheiro com teatro porque eu sou negligente de não ter tirado meu DRT, mas já estou fazendo isso. Que ele tá E gostando aí, da educação. eu gosto. É desafiador. Professor é um Bem- cara. Ele traz Mas- isso aqui. A gente fala que a gente deve ter sido muito ruim na outra vida. Tá. E eu acho que ser professor é também ser um pouco de ator. Um pouco não, total. Total, porque... Total. Não, acho que Você ajuda tem... bastante. E bipolar, né? Porque você... Menino, senta! E o que você tava perguntando mesmo? Você não vai sentar! Qual é a sua dúvida? Então é uma coisa... A gente tem uma Eu bipolaridade acho que eu sou um grande. personagem, assim, ministrando aula. É tudo doido. Vamos para as perguntas. Gente, você tem Ouvintes. não, que ouvinte. Perguntas da internet. Tem mais alguma coisa que... Não, porque o fechamento é ele falar da peça É. dele, né? Então manda Vamos bala. falar da peça. Então vamos para o nosso quadro. E Que quem nunca vai mudar o não vai nome. ficar esse. Olha, fala- Perguntas e respostas. Ai, gente, chega. Tira esse cara daqui. Bota aqui, ó. O que é aquela caneta debaixo da mesa? É, De quem é essa? não sei, mas é uma mão embaixo da porta. Pisa. É mãozinha da Vandinha? Ih, gente. Gente. Não deu pra mostrar, Então, ó, mas tinha uma mão embaixo da A primeira porta. pergunta. Esquece lá agora. Agora Deixa eu ver, desculpa, Perguntas e foco. respostas. A primeira pergunta é um exposit, que a gente nunca dá o nome de quem perguntou, mas eu vou dar o nome de quem perguntou essa pergunta. Por quê? Porque o professor Ander Silva quer saber se ele namora. Gente, eu achei que não ia ter perguntas, aí eu mudei umas perguntas também. O professor Ander Silva mandou aqui. Eu mudei perguntas. Então, Ander, o Ander quer saber se Tá bom, peraí, vamos. Não, pulo pergunta esse bem. assunto. Não, pergunta com calma. Não. E fala, Eu quero o nome. Não, agora eu quero de novo. Então, O aqui. professor Ander Silva colocou uma pergunta pra ele mesmo se ele namora. Eu tava zoando. Tá bom, agora você vai Não, responder eu pro pulo. Anderson. Não Não, agora você vai responder. Não, eu quero falar sobre esse assunto. É um assunto pessoal. Ai, meu Deus. Só porque eu fiz exposit aqui, ó. Vai. Eu fiquei com vergonha. Eu achei que Agora você tem não aqui, ia. ó. Qual foi o dia mais caótico aqui do México? Ixi. E aí, qual foi seu tema caótico aqui do Leste? Não é melhor perguntar o menos caótico. Isso. Gente, Nossa, são muitos dias, cara. eu acho que é porque deve ser porque cada dia acontece uma coisa diferente, não é? É muito difícil de um dia mas eu normal. já sei. Mas a pergunta Fala. pra ele, né? Não, é que eu tô ajudando ele. Assim, não foi um dia caótico, assim, mas foi um dia em que mexeu muito comigo. Não lembro quando foi, mas foi antes das férias. Já tava num nível, assim, muito cansado de estresse e tudo mais. E aí eu sempre me critico muito sobre trazer aulas diferentes, não sei o quê. E aí, eu tava muito passando lição na lousa, eles copiando, passando lição na lousa, copiando. Aí eu falei, vou fazer uma atividade diferente. Aí eu trouxe uns papéis que tinham algumas propostas de atividades e fui explicando as atividades que tinham que ser feitas e tudo mais. E tipo, a sala assim, ó, pra mim. Quando eu fui ver, o papel que eu imprimi do meu bolso, com o meu dinheiro, tava no chão rasgado, tinha gente pisando no papel. Aí ali, nossa, eu fiquei muito chateado. Aí eu saí e Maria Beatriz me viu chorando, porque eu chorei. Aí isso pra mim foi um dia bem caótico, assim, porque... Não por causa dos alunos, porque disse sobre mim, né? Falou sobre mim. Mas aí pra mim foi caótico internamente.
Caótico mesmo. Muito caótico. Ah, você viu eu chorando. Uhum. Ela viu eu chorando. E tem, você dá aula pra que ano? Eu dou este ano pro 6º e 7º ano e não recomendo. Você é professor. Aí tem aqui, ó, tem qual é a pior turma da escola, qual é a pior sala de Não pode responder. Todos vocês são legais, são um amor. Ele ama todos vocês. Sim. Todos vocês. Quando estão dormindo. Aí aqui, ó. Também, ó. Jane quer saber qual é o queijo que mais sente dor. Queijo? É, Queijo? qual é o queijo que mais sente dor? Tem. A Jane, você vai ter que mandar a resposta depois, porque ninguém sabe. O que? Ela mandou aqui. Qual é o Qual é o queijo? queijo que mais sente dor? Agora eu vou procurar na internet, gente. Qual é o queijo que mais sente dor? Quebra-queijo? Quebra-queixo? Será que é isso? Não, o queijo Que é queijo, que queijo? mais sente dor. É aqui, ó. Qual é o queijo que mais sente dor? Eu fiquei curioso também. Eu também quero saber o que é isso. Aqui, qual é o queijo que mais sente? O queijo ralado. Boa. Tem outra aqui, ó. Preparado para treinar? Porque o Luciano Ai, gente. já foi combatido. Ou seja, eu já tô na academia, gente, até o final do ano. Vai ter que ter uma câmera só pra mim, que eu vou estar mostrando. Tá, vem pra realidade. Vem pra realidade. Eu tô preparado pra treinar. Foi a Dijane, né? Amor. Porque a Dijane, a gente tá com os propósitos. Eu falei que ano que vem eu vou começar a treinar com ela. É. Preparado. E agora tá gravado. Ela tirou o print da conversa e agora tá gravado. Esse ferrou. Próxima. O que você tá olhando? Tô procurando aqui a real. Não, o Under. Eu tô vendo aí, ó, se eu tô bonito. Ai, meu Deus. E você, está gostando deste podcast? Ai, Deixa meu nos Deus. comentários. Você já sabe que a gente não vai mais chamar ele. Né? Você já seguiu o podcast? Tá esperando o quê? Aperta as notificações do sininho pra toda vez que a gente postar, aparecer pra você. A gente, ele já tá até Curte. se fazendo parte do podcast. Não tem mais pergunta, tá vendo? Tem mais pergunta? Deixa eu perguntar alguma coisa. O Under namora? Ah, não, essa daqui é. O Under namora? Cadê, ó? Qual? Você aguenta o Luciano. Eu não aguento. Porque É, a gente não trabalha- trabalha. São horários Horários diferentes. diferentes. É, se vê Quando, aqui, ó. quando o Luciano chega, o Under praticamente tá indo embora. Eu tô indo embora. É, A gente fica, sei lá, 1 hora juntos. E olha tchau. lá. É. não tem como. E como você aguenta a Andréia? Passar a pergunta. No começo, eu vou falar. Só não pode falar o contexto, mas pode falar no geral. Não, no começo foi assim. Eu assim, cheguei esse ano, como eu disse, assustadíssimo, que escola 9, não sei o quê. Aí tava ela e a Ana Paula, Que é a professora de A professora- matemática outra da manhã, professora, é outra. assim. Ah, essa cara! Aí eu fico assim, que isso? Elas estão brigando? Não, elas estavam conversando normal, brigando de mentira, assim. E eu fiquei muito assustadíssima. Eu falei, eu não quero ser amigo delas. Porque elas vivem brigando. Aí, tipo, louca! Não, mas só que o engraçado é que todo mundo, igual a outra pessoa que tá aqui, que vocês vão adivinhar quem é, e todo o restante já Não não olha assim, nem olha pra nossa cara, porque a nossa É. unidade é assim. Mas ele, a Sara também. A Sara também, que Também, era, sei lá, é, primeiro ou segundo dia de escola aqui no. E hoje em dia é normal, assim, elas continuam do mesmo jeito. E é normal, até eu às vezes entro nessa zona, assim. E eu fiquei, nossa, fiquei muito assustado. Mas aí, sei lá, 2 semanas depois a gente tava, que legal! Se xingando também. Até hoje. Aí a gente se suporta assim, não pode contra ele, junte-se a ele. Não contraria. Não contraria pior. Um bando de louco. Porque tem a pessoa que tá aqui, é uma pessoa que também, quando inventa de falar. É mesmo? E quando ela começa a reclamar? É, o tempo inteiro. Ela começa das 7 horas da manhã até as 4 da tarde. Gente, às vezes, porque o que acontece? Você não me larga ela Deixa eu aqui. Não, vamos fofocar. Vamos fofocar. Cada Vamos pessoa aproveitar pra fofocar. O Ander vai confirmar. Às vezes, porque assim, a gente tem o nosso horário de 8 horas trabalhado, são 8 horas, 8 aulas por dia, mas no durante,
Silêncio, hein? Mas durante o dia, a gente tem as janelas, né? Que são os momentos, que são as aulas que não estamos na sala de aula. Que é raro. Verdade, que é raro. Não fica falando, senão vão saber quem você é. E aí, calha às vezes da gente ter o mesmo horário dessa janela. Gente, às vezes eu tenho tipo a primeira e perto da última. Parece que a pessoa tá ali desde as 7 horas da manhã. Fulano de não sei o que tá lá. Meu Deus, eu não aguento mais. Tô mentindo? Não. Tem dia que essa pessoa reclama. Eu falo, gente... E ela tá almoçando reclamando. Tá indo embora reclamando. Tá indo no banheiro reclamando. Mas você fala assim, vamos parar de falar de aluno? Vamos parar de falar disso? Vamos comer em silêncio? E é... Vamos Tá pôr. aqui rindo. Ela tá rindo, ela tá rindo. É verdade? É voar no pescoço dele, mas tudo bem. Eu tô mentindo? Ela tá quase voando no Tô pescoço mentindo? dele. Não tô mentindo. Ela É. só não tá voando porque é mais E a gente acostumou. E a gente é acostumou. E o Under também tem que acostumar. Cada professor com a sua loucura. Ele fica cantando umas óperas nada a ver 7 horas da manhã, gente. Pra gente. Nossa, quem canta 7 horas da manhã? 7 horas da manhã, Luciano. Com microfone. Com microfone. Não, microfone de aula. Aí vai explodir o som, né? É isso que a gente suporta. E é pior, O às microfone vezes. do Raul Gil. Oi? Silvio Santos. Silvio O Santos. Raul Gil não usa o microfone aqui. Mas o... Mas o Raul Gil tem um microfone de ouro. Mas não é Quem deu aqui. foi o Michael? O Michael deu microfone nenhum. Isso aqui foi o Luciano que comprou, gente. É de ouro de verdade. É ouro de verdade, Menino, porque deixa o eu Essa é a Luciano. minha luva de diamante em casa. É. Ai, É Diogo gente. Nogueira, o Diogo Nogueira. Continua, a gente tá no podcast. Ah, para de falar Vai. coisa aleatória. Vamos lá. O que a gente tá falando? O que você tá falando, Da Ander? A professora que está aqui ao lado. Ai, gente. Aí depois a gente vai querer trazer uma pessoa séria pra ser entrevistada aqui. Não vai levar. Eu não sou sério. Nossa, mas imagina meus alunos vendo, porque eu sou um personagem. É. Eu sou muito fechado com os alunos. Você falar que lá É longe porque. de você. Vocês não. Sim, eu sou Longe aluno, de eu sou- vocês, a gente Sem é alunos, eu feliz. tenho amigos. Eu tenho vida sem amor. O que o Vamos lá. professor faz na folga, né? Exatamente, a Esse gente papo. tem. Não podia, mas a gente vai ter um quadrado. Não, é cheio de. Olha, Gente. você já falou. Spoiler. Ele que ele apresenta, ele dá spoiler. Já sabemos que ele não vem de novo. Agora vamos falar. Não, tem mais alguma pergunta sobre o teatro? Não, você tem alguma coisa? Sobre o teatro, antes de você fazer o seu merchan da sua peça? Que aí eu vou Sobre a sua perguntar vida, sobre a que sua você quer abrir peça. o seu- Então, gente, ele nem ele sabe se ele tá solteiro, então... Vai, Pula, pula. Em todos os casos, gente, manda um contato. Que eu passo pra ele. Imagina, eu tô. Eu tô muito bem. Ah, eu Obrigado. sei de histórias. Paga. A gente vai deixar a chave Pix. É assim, vamos deixar a chave Pix no comentário pra vocês receberem histórias. É. Do Pix Manda o e a Pix, história. aí eu conto. Nós sabemos de histórias, muitas, de babados, muitos, mas não vamos contar. Professor do ensino Deixa o seu médio. Pix. Deixa o seu Pix com o seu contato e você receberá a história. Inclusive, entra lá no Fofocas da Semana no @profiander, que aí você vai ter as informações lá. Ó, ele tem um Insta de fofoca. É. Mas eu ia falar alguma coisa sobre teatro. Então vamos falar da peça, se você lembrar na metade do caminho a gente fala, tá? Deixa eu pegar a pecinha aqui. Que Ah, não, tá me lembrei. incomodando. Fala. Eu ia falar que eu assisti sobre teatro, né? Eu assisti o meu nome? Clube Estudantil do Ensino Médio, na culminância da eletiva, e eu fiquei muito, muito assim, emotivo com a peça que eles apresentaram. Não lembro qual foi. A dona da Geneuza Pelim. Ah, sim. E eu fiquei muito emocionado, e aí eu queria parabenizar o clube publicamente, porque é muito legal que faço teatro, saber que existe aqui na escola, um clube de teatro, assim, de qualidade, porque pra mim aquilo lá é perfeito, assim. Inclusive eu convidei o
Brian, pra assistir Noturno. Ele vai ter que faltar na aula. Aí ele vai falar, não, ele pode ir no feriado, 20 de novembro. Você falou que não ia ter. Que não ia ter No que eu vou. eu também vou então. Então nós vamos. Depois Nós vamos. coloca A gente lá filma, a depois gente filma os trechos. a gente põe uma. Eu já te mandei. Resenha. A gente faz uma resenha. Não, os nossos trechos, a gente vai filmar. O podcast é nosso, a gente vai filmar o que a gente quer. A gente vai fazer o que a gente quer, para de se intrometer. Vamos lá. Agora fale da sua peça noturna. Não vai aguentar levantar daqui. Fora o calor que tá. Não tá calor, né? Já tá melhor. Conforme conforme o diretor, não tem calor, tá torto. Ajeita. Eu acho que eu não posso. Não é você que tá torto. Tá bom. Tá Tudo meio bem, torto, vai. Agora vai uma hora. Então vai, continua. Então, falando um pouco sobre Noturno, é uma peça que eu estreei já no começo de setembro. Eu vou ficar em cartaz até a última semana de novembro. Só que ela fica em cartaz todas as segundas-feiras, só a segunda-feira, porque é uma tradição desse espetáculo que está há 31 anos em cartaz, sempre de setembro a novembro, e todos os anos. Então, não sei porquê, fica dia de segunda, mas acho que tem uma história de como São Paulo, muitos teatros não abrem segunda, eles quiseram inovar, e aí abre o segundo, é uma tradição, sempre às segundas-feiras. Então, todas as segundas-feiras, às 9 da noite, no Teatro do Tênis Clube Paulista. Ingressos você pode ver comigo apontando pra barriga. Comigo. Ou diretamente na Oficina dos Menestréis, que é a companhia de teatro que eu faço parte. E vem me assistir. A professora que está aqui ao lado já assistiu. Você apontou. É pra lá. A professora que está ali ao lado, ela já assistiu. Falou quem é, né? Falou nome, falou tudo, mas tudo Eu bem. iniciei, mas não Então você termina. E venham assistir, queria deixar o convite para os alunos, em especial os alunos do ensino médio. A classificação indicativa não é para ensino fundamental, então o fundamental não pode ir. Só primeiro, segundo ou terceiro ano do ensino médio. Tem como você falar assim, alguns trechinhos, alguma parte, só um spoilerzinho? Sim, a gente fala sobre as noites de São Paulo. Então a gente fala sobre a violência que tem em São Paulo, sobre o trânsito da cidade de São Paulo. A gente fala sobre... É meio que uma crítica, assim, aos telejornais, aos programas de TV da época de 1990, porque a peça foi escrita em 1991, então tem a minha idade. Então, é muito legal que tem uma cena que eu faço, que eu sou apresentador de TV. E já que vocês pediram spoiler, nessa cena que eu faço, eu falo... Bem-vindos no programa de hoje, sempre de forma carismática, né? No programa de hoje, vocês vão ver algo de inacreditável. Uma cantora irá simplesmente cantar. Porque lá em 1991, sei lá, 92, os cantores apareciam na televisão dublando. Então, né, foi uma crítica para aquele período que o texto foi escrito. Então, é uma peça que eu posso dizer temporal. Então, ela é uma peça datada de 1991 e reproduz o que existia em 1990, por aí. E ele mandou uns vídeos, a gente vai colocar no final do podcast, direitinho. Não, eu lembro, Luciano. E aí a gente também, quando a gente for assistir, a gente filma, né? A gente filma. Porque eu não vou conseguir também, né? Não, mas mas é capaz de você parar lá, vir aqui e falar assim, olha, eu sou eu vou... Entendeu? Então a gente filma e a gente faz a nossa crítica. A gente faz crítica das coisas. Tá. A gente faz crítica. A gente vai falar. Construtiva, tá. Se a gente chorar, a gente vai chorar. Tá. Se a gente falar... Não, mas brincadeira. Não, o pessoal que foi... os professores que já falaram super bem. Foram bastante professores. Já falaram super bem. Professor, Cleide, Luciano, Sari. 4. Já não tá bom? De 6 professores, 4. De 6, a gente tem mais de 20. Não, mas a gente vai sim. É professor, né? Eu também estreiei tem 2 semanas, gente. Já foram 4. Não tem 50 professores só. Já tem 50, né? 10%.
Tá bom. O que mais que a gente pode falar sobre a peça? Não dá para dar mais spoiler. Infelizmente, a faixa etária não abrange os menores, né? Qual é a idade? Qual é a faixa etária? De quanto? 12 pra cima. 12 para... Ah, dá pra ir. Não dá não. Não dá não. Não dá não. Não, então... A professora que tá aqui do lado, dá pra ir. Talvez no ano, assim. Talvez. Eu sei, Não. será que deu problema? No além, tem um além aqui. Fala, Alexa, Tem um além. Ela fala. Alexa, não podem. Então, mas a gente vai assistir sim. Tem mais professores que vão. O que mais que a gente precisa falar com ele? Mais nada, né? Porque acho que é isso. Então eu posso finalizar? Ai, ele quer finalizar. Ô, Fantasma, você tem alguma pergunta pra fazer? Alexa, Alexa, Quer falar alguma pergunta. Não? Melhor não. Melhor não. Depois a gente faz no off pra gente saber o babado, que a gente aqui é cheio dos babados. Alexa falou, não, melhor não. Vai, finaliza. Peraí, vamos, vai. Pronto, vai. Vai, a gente fica aqui só olhando. eu com os meus microfones do Raul Gil e do Silvio Santos gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram esse podcast. Assistam mais, compartilha, comenta, coloca nos seus stories, marca eles dois, marca eu, marca a nossa Alexa. E é isso! Vem com a gente! É isso? É. Acabou? Você não quer falar mais nada? Não? Então, gente, valeu. Até a próxima. Se a gente tiver no programa ainda é porque ele vai querer tomar o nosso. Semana que vem eu volto com mais informações. André e o Luciano foram demitidos do podcast. Bem-vindos à Dica Cultural! Baixa aqui que tá aparecendo na sua cara. Mas você já tomou conta do programa mesmo? A nossa dica cultural de hoje é... Pode falar? O que eu indico... Por que eu tô falando baixo, né? Eu sei o que ele abaixar a voz pra falar. Vai. O que eu indico pra vocês lerem é o livro que se chama Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo. Fala a respeito de dois jovens de 16 anos, então acho que a faixa etária é mais ou menos essa, 15, 16, que descobrem uma amizade. E aí eles vão se conhecendo, na escola se conhecem na natação, descobrem que estudam na mesma escola, que têm gostos diferentes, mas se complementam. E eles descobrem os segredos do universo, que eu não vou dar spoiler, leia pra saber quais são esses segredos. Pronto? Posso dar minha dica agora? Pode. Me deixa? Agora com vocês, o Luciano, que vai dar a dica do dia. O dica do dia? Dica cultural. Então, gente, a minha dica cultural também é leitura. Eu tenho aqui 3 livros para ler, que é de uma escritora muito boa, que é Anne Rice. 3 é muito, professor. É uma trilogia, na verdade. Na verdade, são as crônicas vampirescas. As crônicas vampirescas, elas são compostas por 10 livros no total. Mas essa trilogia, os outros livros são só complemento. O ideal é você ler essa trilogia. O primeiro livro da trilogia é esse daqui, ó. Entrevista com o Vampiro. Gente, esse livro aqui, ele é muito bom. Ele conta a história do vampiro Lestat, que é um vampiro
E resolve pegar um repórter e contar sobre a vida dele. Então ele vai falando da entrevista, vai mostrando a vida dele, e aqui é que é o Louis. Então ele vai contando a vida dele, e dentro desse livro vai entrar quem? Vai entrar um personagem muito complexo que é o vampiro Lestat. Que vai fazer parte do segundo livro. Então aqui nesse daqui conta a primeira origem dos vampiros, conta como o Louis conheceu o Lestat, tudo. E aí, se você ler esse, automaticamente você vai precisar ler esse daqui, ó. O Vampiro Lestat. Que aí é a continuação da entrevista com o vampiro. Fica como se o Louis tivesse feito uma entrevista. A entrevista foi publicada, tudo. Só que ninguém acreditou que o Daniel realmente entrevistou um vampiro. E aí o interessante desse livro é que o Lestat ele adormece e ele acorda nos anos Você 80. tá deixando. Por uma banda de rock, pelo som de uma banda de rock. E aí ele tem a brilhante ideia de fazer o quê? Ele fala, eu vou me mostrar o mundo como Deixa mais vampiro, próximo. eu vou entrar pra banda de rock e vou escrever minha biografia. E quando ele chega lá pra banda de rock, ele fala, eu sou um vampiro. Fica todo mundo rindo da cara dele. Aí ele fala, eu sou o vampiro Lestat. Aí a menina pega uma entrevista com o vampiro e mostra pra ele que, tipo, meu, esse cara é louco, ele tá falando que ele é um personagem de um livro que foi lançado. E aí ele começa, tal, ele pega, entra pra essa banda de rock, ele fala que ele é um vampiro, e nisso vai deixando os outros vampiros com muita raiva, porque os vampiros eles vivem na sombra, e eles querem ir atrás do Lestat. E aí entra a Caixa, que quem é a Caixa? Ela foi a primeira vampira a ser criada, e ela foi a primeira vampira a ser criada, e ela é despertada pela música do Lestat. Só que o livro, assim, não fica baseado só nos dias atuais. No Vampiro Lestat, a história começa a se passar lá para o Egito Antigo. É bem legal, assim. E aí, se você ler o Vampiro Lestat, automaticamente você vai ter que ler A Rainha dos Condenados, que é o terceiro livro. E aí conta o quê? Conta a história da Caixa, como ela se transformou numa vampira, quais são os planos dela para a humanidade, porque ela tem uns planos muito bons para a humanidade. Eu concordo com os planos da Caixa. Então a minha dica é a Caixa. A caixa? A caixa, aqui, ó. não é a caixa. Ah, Caixa, eu tô aqui a caixa. Então a Caixa, ela foi a primeira vampira. Então explica como ela foi criada, como surgiu os vampiros. Eles estão fazendo piadinhas. Sei que você falou a caixa, a gente tava falando A a caixa. Caixa, tem no TI. É a Alexa que tá tumultuando. Não é Alexa, gente, peraí. Fala o nome, qual é o nome A mesmo? Méxica. A México. A A Méxica. México. É a nossa Méxica. Mexa, Alexa, apaga a luz. Alexa do México. A México. Não, deixa eu Ela falar manda dos livros. falar. Gente, são 3 livros, eles querem que eu fale. Então é isso, gente. Eles querem que eu pare de falar. Não, você É só pode. porque a André não tem dica cultural de Eu novo. tenho várias, Aí mas só ela que o não- problema é que o Under, como vai? Deixa o Luciano ser feliz, Tá, deixa eu porque... terminar. Vai, Mostra os deixa. 3 livros agora de novo. Ai, desculpa. Senta pra minha cara, por favor. Ai, Claro. nossa. Mas aqui não tá tampando, não. Não, é. Então, gente, a minha dica é isso. É pra você ler as Crônicas Vampirescas. Entrevista com o vampiro. A Rainha dos Condenados e o Vampiro Lestat. Não necessariamente nessa mesma ordem. É uma minha dica cultural. Pode ler. Não, na ordem? Não, o ideal é você ler a Entrevista com o Vampiro, depois Vampiro Lestat e depois Ah, a vai, Rainha dos entrevista com o Condenados. vampiro vai primeiro. Beijo do Depois vem Vampiro. O Vampiro Lestat Beijo do vampiro. e a Rainha dos Condenados. Não assistam o filme, porque o filme acabaram com a história. Não, assiste o filme, mas Não, o depois filme de ler o Entrevista livro. com o Vampiro até vai, mas o gente filme tem Rainha que- dos Condenados não a recomendo, gente tem não que recomendo. indicar. Deixa o não povo recomendo. assistir a Tem que sua indicar. crítica. E se a pessoa que assistir gostar? Não, ela vai gostar, mas ela Não, vai. mas você não. Mas o livro é melhor. Não. Eu posso dar dicas, eu não quero que a Mas pessoa você não, assista. não. Dica cultural é você. Aqui a gente fala das coisas que a gente acha. Eu achei que o filme foi horrível. Tá bom, Tá bom? tudo bem. Posso falar mal? Ah, tá. Ela acabou. Tá bom. Então é isso. Ela tem... Mostra a mão, Méxica. Mostra a mão México aqui. tem Vem mão. mais pra cá. Ali, ó, tá vendo? Ela tem uma Mão mão, da ó. É, Ele existe, né? Ele é da nossa cabeça, não. não, a gente, pelo menos Apesar da ela... gente ver, a gente- Não, existe. Não pode falar. Ah, tá. Quem era? Ah, tá. Então, Entendi. gente, foi isso a nossa dica cultural. Eu tenho a minha. Ah, então fala, André. Mas vocês estavam falando. Gente, que horror. Você falou que não tinha. Eu vou falar do mesmo livro, que esse daí a gente... Ah, é verdade. Então, o meu livro é Psicologia das Cores, tá? É um aula livro... disso hoje. Eu adoro esse livro.
Ai, deixa eu falar agora. É um livro que, não pelo nome ser sobre psicologia das cores, necessariamente é para psicologia, tá? Ele envolve várias áreas. Você pode trabalhar quando eu falo ler o livro e desenvolver a ideia dele em design de interiores, design gráficos, a sua vida, a própria psicologia, teatro, tudo que envolva a cor, resumindo a vida toda. Então, esse livro, ele é o. Eu vou até colocar. O Luciano vai colocar a capa dele, mas é que no outro vídeo eu cheguei a folhear o próprio livro, né? E o livro ele é muito interessante porque ele traz as páginas com as cores, imagens, e cada imagem vai te trazer uma sensação do que aquela cor te transmite. O vermelho ele transmite qual tipo de sensação? Amor. O azul ele acalma. O preto ele te deixa tem gente que acalma com preto, mas tem gente que deixa a pessoa mais nervosa. Então ele traz o porquê de cada cor, como tem aquele tratamento que é cromoterapia, que trabalha cores, trabalha esse tipo de o que o livro traz, né? Então ele vai falando sobre cada cor e o que ela tem a ver com sentimento. Então hoje, por exemplo, estou mais feliz, eu acho que vai ficar legal eu me vestir de amarelo, de azul. Então é muito legal o livro porque você acaba identificando o porquê de um logo ter aquela cor, o porquê de determinado figurino ou fundo de um teatro tem aquela cor. Então tudo tem um sentido, não é simplesmente uma cor na moda, enfim. Em tudo você usa esse livro. E ele é muito legal porque é um livro que é uma leitura para qualquer pessoa. Você não precisa necessariamente estar cursando algo. Você pode simplesmente ler o livro e entender o significado de cada cor. Andréia Cultura. Eu tenho 2 cores que mexem comigo. A primeira é a vermelha, de quando eu abro minha conta e tá lá em vermelho. Aí isso me deixa muito triste. Aí o que me deixaria feliz é o azul. O azulzinho de um monte de nota de 100. Assim eu deixaria feliz. Ignora. Não. Mas é as cores que me fazem feliz. Por exemplo, vocês sabem por que o estúdio ele tem geralmente espuma preta? Não, por quê? Porque suja menos. Também. Corta. Mas é porque ele é um fundo neutro. Só por isso. Então, por isso que o under, ele tá em menos destaque. Não, por isso que no teatro é indicado que utilize roupa preta. Sim, Pra pra você ser neutro. Você ser neutro e aí você vai focar nas emoções que o ator tá passando. Por exemplo, se eu estiver aqui, ó, vocês podem reparar que as camisetas que mais chamam a atenção é do Under e a minha, porque a minha é mais clara, mas tem imagem. O Luciano, ele já tá com uma cinza, então ele fica mais neutro. Porque eu sou uma pessoa que Entendeu? não gosta de ficar parecendo comigo. Ai, gente, hoje ele tá chato. E a minha Ai, vou mandar o Luciano embora. Vai, Luciano, pula pra lá. Fica no lugar dele. Vaza. Não. Vai, Ander. Vamos comandar o programa. Vai. Agora nós... Gente, você não foi demitido. Não, porque o microfone é dele. Volta, Luciano. admitido. Volta, porque eu atrapalhei. Decisão judicial. Não, Decisão judicial. Tá bom. Então, gente, essa foi a nossa dica cultural de hoje. E saiu da dica cultural e virou uma palhaçada, mas é isso aí. Mas Esse é o demos a podcast. dica cultural. Palhaçada também é cultura. Palhaçada é cultura. Por isso que a gente é professor. A México. A Méxica. O que você acha? Palhaçada também é cultura? Opa! Ô, Janaína, professor que é palhaça. Vem aqui. Então é isso, gente. Obrigada. Dá tchau. Tchau. Você quer encerrar o quadro também? Eu já encerrei. Ele já encerrou. Não, o da cultura não. Encerra o da cultura também. É isso, gente. Ui. Obrigado. Olha, deixa eu ir mais pra frente. Espero que vocês tenham gostado da nossa dica cultural de hoje. Tchau.